Então estamos na nossa série de exposições em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 4. A palavra de Deus diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Há uma certeza, há uma verdade que precisa ser dita e relembrada no meio da igreja. A verdade é que em algum momento de nossa caminhada como igreja, precisaremos dar o braço a torcer. Precisaremos nos doar de alguma forma que acharíamos, ou que acharemos, na verdade, que não seria a melhor maneira. Isso é verdade. Está cada vez mais difícil falar sobre isso, porque na sociedade que vivemos, na filosofia do nosso tempo, dar o braço a torcer é sinônimo de fraqueza. Mas o que será que Paulo diz sobre, às vezes, dar o braço a torcer? O que Paulo nos diz sobre viver como Cristo viveu? Diante de todo esse chamado do apóstolo Paulo a vivermos a fidelidade de Cristo, a grande pergunta é: como viver isso? Paulo diz: permaneçam firmes lutando com fidelidade. Ok, mas como lutar com fidelidade? Ainda está muito teórico, pouco prático, Paulo. Vai, ajuda a gente. Então Paulo lança agora a sua estratégia. Paulo induz perguntas aos filipenses. Se Paulo faz pergunta, seja direta ou indiretamente, é porque tem alguma coisa aí. Pode ser uma armadilha de argumentação, ou uma ênfase, uma passagem reflexiva. Mas seja o que for, é um chamado para prestarmos mais atenção. Então ele começa: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Nós percebemos que há um se aí. Se há, mas isso não é uma condição de existência ou possibilidade. Paulo aqui não está querendo inferir que pode ter ou não ter alguma exortação em Cristo, ou pode ter ou não ter alguma consolação no amor, alguma comunhão no Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Paulo não está em dúvida, nem os filipenses. Paulo não está induzindo uma pergunta na qual os filipenses não soubessem responder. É ao contrário. Paulo sabe bem as respostas e sabe que os filipenses também. Mas Paulo quer levá-los a refletirem e a entrarem no argumento dele de como lutarem fielmente. E é por isso que a gente deve prestar muita atenção, porque Paulo quer nos levar para dentro do argumento dele de como lutar fielmente. Então, meus irmãos, o se não é uma condição de possibilidade, não é uma condicional, mas serve como um recurso de interrogação aqui. As perguntas que os filipenses deveriam fazer a si mesmos e responder em seguida são: a ideia é, por estarem em Cristo, há algum encorajamento nele? E os filipenses responderiam: sim, claro, Paulo. Há alguma consolação nesse amor? Sim. É óbvio. Há alguma comunhão no Espírito? Certamente, Paulo. Há algum afeto e compaixão? Sim, também.
O objetivo de Paulo não é nos fazer questionar essas coisas, mas nos fazer lembrar de que essas coisas estão presentes. A NVI traduziu já com essa ideia. Ela diz o seguinte: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Entende a diferença? A ideia é: vocês não estão em Cristo? Então lembrem que em Cristo nós temos encorajamento, nós temos consolação no amor, comunhão do Espírito, afeto e compaixão. Não há como escapar disso. Quem está em Cristo possui tudo isso aqui que Paulo está falando. Paulo fez então os filipenses e nós entrarmos na linha argumentativa dele, em uma espécie de, eu vou falar isso aqui, mas com cuidado, em uma espécie de pegadinha argumentativa, uma estratégia que não podemos fugir. Por quê? Porque se respondermos sim para todas as perguntas, é obrigação concordarmos com a afirmação que se segue. Entende? Paulo está falando assim: vocês estão em Cristo? Se vocês estão em Cristo, vocês têm consolação, correto? Vocês têm encorajamento, correto? Vocês têm comunhão, correto? Vocês têm afeto e compaixão, correto? Correto. Então, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Paulo está dando algo para eles, o que ele queria deles, de uma forma que eles não podem fugir. Que a pergunta que vai ficar para eles é: se nós temos tudo isso, encorajamento, comunhão, consolação, afeto e compaixão, como que nós não temos o mesmo modo de pensar? Como que nós não temos a mesma mentalidade? Já que responderam sim a todos os resultados de estar em Cristo, essa próxima consequência de ter Cristo, eles não poderiam negar. E nós também não. Em Cristo há também o mesmo modo de pensar. E aqui nós vamos traduzir por a mesma mentalidade. Ok? Meus irmãos, esse é o ponto-chave dessa passagem. Vocês não estão em Cristo? Sim, estamos. Logo, vocês possuem uma só mentalidade, que é a de Cristo. Todos vocês não estão no mesmo Cristo, novamente. Não são corpo de Cristo. Então, o que é comum a todos vocês? Se nós somos o corpo de Cristo, o que é comum a nós? A mesma cabeça, Cristo. A mesma mente, a mesma mentalidade. Quão estranho é para o corpo não pensar do mesmo modo, já que possui a mesma cabeça. Paulo não está pedindo ou argumentando nada de anormal, ou algo que é totalmente lógico aqui. Ao contrário, é como se Paulo virasse e dissesse: eu só estou pedindo para vocês viverem aquilo que vocês já têm, aquilo que vocês já possuem. Então, repetindo para fixar, irmãos, nós possuímos encorajamento, nós possuímos consolação em amor, comunhão do Espírito, afeto e compaixão. Tudo isso por estarmos em Cristo. Portanto, devemos ter a mesma mentalidade em Cristo. Precisamos viver isso. Esse mesmo modo de pensar, mesma mentalidade, não é pedido para termos pensamentos iguais ou sermos uniforme no sentido de pensamento. Até porque isso seria absurdo, né? Posso abrir uma enquete agora, aqui, sobre, figurativamente, que cor vamos pintar esse fundo da igreja. Uns vão dizer: para que pintar? Tá bom assim. Outros vão preferir branco. Outros, preto. E assim por diante. Somos seres diferentes. Pensaremos coisas diferentes. Paulo pede aqui unidade de mente, de propósito, em meio a essas diferenças. Em meio à diversidade de pessoas, há algo que nos une.
Cristo como cabeça desse corpo e a mentalidade que dele procede. Há algo que nos une: Cristo e a mente dele. Nesse caso da pintura da parede, ter a mentalidade de Cristo é, por exemplo, embora a parede não seja pintada da forma que quero, em Cristo estou unido a meus irmãos e tudo bem. Essa parede não deve ser motivo de dissensão, mas uma oportunidade para continuarmos unidos. Porque o que importa é pensar como Cristo, visando o progresso do Evangelho. Eu sei que pode ser um exemplo pequeno, o da parede, ou banal. Mas por que eu dei ele? Porque é nos pequenos detalhes da vida comunitária que começamos a exercer o modo de pensar em Cristo. É nos pequenos detalhes. Porque quando vier os problemas de fato, nós vamos estar habituados a pensarmos como Cristo. E Paulo diz que eles viverem assim, tendo o mesmo modo de pensar em Cristo, completará a sua alegria. Paulo já era alegre, não era? A gente não viu isso, a alegria de Paulo? Já era alegre pela cooperação dos filipenses ao Evangelho, principalmente com o ministério do próprio Paulo. Paulo já era alegre por Deus iniciar e completar o processo. Paulo era alegre mesmo em meio à prisão e sofrimento. Por quê? Porque Deus era fiel em fazer o Evangelho progredir. Paulo mantém a alegria mesmo diante da morte, mas havia algo especificamente que completaria a alegria de Paulo: os filipenses viverem aquilo que eles tinham por estar em Cristo, viverem com a mesma mentalidade, com o mesmo modo de pensar, com o mesmo propósito. Então ele diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma, tendo uma só atitude ou tendo o mesmo sentimento. E aqui nós devemos ter um pouco de cuidado. Paulo não está dizendo que sua alegria será completa com eles tendo o mesmo modo de pensar, mas tendo o mesmo amor, mas sendo unido de alma, mas tendo uma só atitude. Não é isso. Paulo não coloca o mesmo amor, uma só alma, uma só atitude em pé de igualdade com o mesmo modo de pensar, como se fossem ações paralelas. Não é isso. Paulo está dizendo: completem a minha alegria agindo com a mesma mentalidade. E agir com o mesmo modo de pensar é agir no mesmo amor, em um só espírito ou uma só alma, em uma só atitude ou sentimento. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui? O verbo principal no versículo 2 é o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo modo de pensar. O que vem a seguir está subordinado a esse verbo principal, servindo como um tipo de significado de como agir com o mesmo modo de pensar. O que é ter o mesmo modo de pensar? Então Paulo vai dizer: ter o mesmo amor, ter um só espírito, ter a mesma atitude e assim por diante, até o final do versículo 4. Na tradução realmente fica um pouco difícil da gente pegar esses detalhes, mas a gente consegue perceber isso, graças a Deus, quando a gente vê na língua original que foi escrita. Então há essa subordinação, ok? Então, irmãos, Paulo passa a explicar o que é ter o mesmo modo de pensar nesse versículo e nos próximos. Paulo chama os leitores mais ainda para dentro do seu argumento de como lutar com a fidelidade que provém do Evangelho. De forma geral, você luta na vida exercendo sua cidadania em Cristo, vivendo aquilo que você possui em Cristo: encorajamento, consolação, comunhão, afeto e compaixão, mas principalmente vivendo a mentalidade de Cristo, que está em todo aquele que faz parte do corpo dele. Então, viver essa mentalidade é viver o mesmo amor, é ter a mesma motivação, o mesmo sentimento, a mesma atitude, é não fazer nada
Olha o próximo versículo já aí, 3. É não fazer nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a nós mesmos. É não ter em vista somente o que é de seu interesse, mas principalmente visar o interesse dos outros. Muito interessante esta lista explicando o que é ter o mesmo modo de pensar. No verso 28, ele diz sobre não agir com partidarismo e vanglória. Isso me faz relembrar aqui, de certa forma, a atitude dos pregadores ousados, por causa da sua prisão, por causa da prisão de Paulo, que faziam com motivação errada essa pregação. Bora lá para o versículo 17 do capítulo 1. Sobre aqueles que proclamam a Cristo por inveja e porfia, ele vai dizer: esses, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações, as minhas algemas, as minhas cadeias. Partidarismo, então, aqui no versículo 3 do capítulo 2, é a mesma palavra de discórdia desse versículo 17. Portanto, não devemos agir de determinada maneira que cause dissensão e desunião, como aquelas pessoas que pregaram a Cristo com motivação errada. Nem mesmo devemos agir com vaidade, vanglória. Essa palavra vanglória significa literalmente uma glória vazia, ou seja, é uma falsa glória. Muitas vezes nós queremos nos gloriar, né? Mas isso é vão, é vazio. Essa glória é falsa. Em contraponto a agir por discórdia e com vanglória, está o agir com humildade aí. O partidarismo e vaidade e a vanglória devem ser substituídos pela humildade em nossa vida. No final do versículo 3 e todo o 4, Paulo explica o que é fazer as coisas por humildade. Ele vai dizer que é considerar os outros superiores a si mesmos e não ter em vista prioritariamente o que é seu interesse, mas sim o que é interesse dos outros. Como está nosso serviço a Deus? Fazemos com que motivação, meus irmãos? Será que, ao subir nesse púlpito, eu tenho pensado prioritariamente nos interesses dos meus irmãos? Será que eu estou sendo humilde? Será que você está sendo humilde ao servir ao Senhor? Eu quero encerrar essa parte, antes de entrar nas conclusões, refletindo sobre outra verdade deste último verso. Quando diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo está pedindo para cuidarmos dos interesses dos outros, mas isso não implica em eliminarmos os nossos, ok? Ele não diz: cuide apenas dos interesses dos outros. Há dois conjuntos de interesses aqui. Um pertence a mim e outro ao próximo. Paulo diz: se houver tensão de interesses, lembrem que ter a mente de Cristo é agir humildemente, priorizando o próximo. Isso não serve para nós não, né? No dia a dia. Só serve como há tensão, conflito de interesses. Como há. Me lembro aqui do segundo mandamento de Cristo, resumindo os 10 mandamentos dados a Moisés. Ame o próximo como a ti mesmo. Amar a si mesmo não é condição para amar o próximo. A ideia de Cristo e de que devemos amar o próximo como já nos amamos, como já cuidamos dos nossos interesses, das nossas necessidades. Paulo vai na mesma linha argumentativa. Você já cuida dos seus interesses. Por isso vocês têm que priorizar o interesse dos seus irmãos. Tem que cuidar do interesse dos seus irmãos. Fazer acontecer isso. Claro, dentro da mesma mentalidade de Cristo, né? Paulo não está pedindo nada se for absurdo aqui. Em Cristo, então, meus irmãos, temos a mesma mentalidade, que é viver no mesmo amor, no mesmo espírito, na mesma atitude,
ter a mesma mentalidade é viver humildemente, considerando os outros superiores a nós mesmos. Viver cuidando dos interesses dos outros, como já naturalmente cuidamos dos nossos. Cristo está fácil de se viver, não é, meus irmãos? É ou não é? Nem um pouco. Não é fácil isso. E Paulo sabe disso. Às vezes a gente vê Paulo falando aqui, parece isso aí é a coisa mais fácil do mundo, né? Mas não é fácil, ele sabe. Tanto que ele não para por aqui. Ele não vai parar por aqui. Ele não vai parar por aqui, porque a solução para a unidade nunca é simplista. Pode ser até uma resposta simples, e esta carta vai nos comprovar, mas que não é simplista. Por isso que ele vai, após os nossos versículos de hoje, ele vai dar exemplo de Jesus Cristo, mostrar o que é a mentalidade de Cristo na própria ação de Cristo através desse hino magnífico que ele coloca a seguir. Depois ele vai dar o exemplo de Timóteo. Timóteo consegue viver a mentalidade de Cristo. Depois ele vai dar o exemplo de Epafrodito. Epafrodito também vive a mentalidade de Cristo. Eu vivo. E eu posso falar uma coisa para vocês, filipenses, até vocês vivem quando vocês cooperem comigo. Então Paulo vai mostrar através dos exemplos o que é ter essa mentalidade de Cristo. Paulo aqui convida os filipenses e a nós a agirmos com a mesma mentalidade de Cristo. E é assim que lutaremos fielmente no mesmo Espírito. É tendo a mentalidade daquele que é a nossa cabeça, daquele que é o cabeça deste corpo. E eu quero trazer algumas conclusões. Primeiramente, como cidadão do reino, como corpo de Cristo, devemos avaliar diariamente nossos corações e as motivações que nos impulsionam ao serviço. Eu falo isso, meus irmãos, porque a Bíblia diz que nosso coração é desesperadamente corrupto. Diz também que ele é enganoso. A Bíblia diz que o coração possui prazeres que geram guerras e contendas. Além disso, diz que o nosso coração é idólatra. Você confia no seu coração por ele mesmo? Eu não. Eu não confio no meu coração por mim mesmo. Eu confio no Cristo que habitou, transformou e continua transformando o meu coração, o meu todo, mas não no meu coração por ele próprio. Jamais. É diante dessa realidade que devemos criar o hábito de nos avaliarmos. Isso serve para ficarmos atentos àquilo que nos motiva no serviço. Devemos sempre lembrar que tudo é serviço, tudo, não apenas aquilo que fazemos na igreja. Nosso dia a dia é serviço. Então, se avalie diariamente para ficar atento aos enganos do seu coração. Segunda conclusão, Paulo diz que agir com a mentalidade de Cristo é não fazer as coisas por ambição egoísta ou vaidade. Devemos nos despojar desse egoísmo, despojar dessa glória vazia, para termos espaço para a humildade. Olha que interessante. Nós falamos que é difícil, não é mesmo? É difícil. Porém, observem que aquilo do qual devemos nos despojar é algo ruim, é algo que é pecaminoso. Nós não nos despojamos de virtudes, mas Cristo, Ele faz o inverso. Cristo, Ele não se apega à glória real, à glória completa, a única glória verdadeira. E então Ele se humilha, se faz servo, se faz escravo. Paulo vira para eles e para nós e nos chama a renunciarmos a uma glória vazia. E mesmo assim, para renunciarmos o que é ruim, nós precisamos de Cristo. Mesmo assim, para reforçar a graça de Deus e a nossa miséria. Por último,
a forma de vivermos com o mesmo modo de pensar é acompanhada da solução para conseguirmos viver isso. Por que nós conseguimos ter amor? Porque é o mesmo amor, o amor de Cristo que está em nós. Por que conseguimos unir nossas vontades? Porque o meu espírito ou alma está conectado com o seu espírito por meio do mesmo espírito que vem de Cristo. Por que conseguimos ter uma só atitude? Porque é a atitude de Cristo que está em nós. Como conseguimos viver humildemente, considerando os outros como prioridade? Porque foi dessa forma que Cristo viveu. Entende que tudo é sobre Cristo? A forma é Cristo. A fonte de capacidade para vivermos Cristo é o próprio Cristo. Tudo é sobre Cristo. Mas, meus irmãos, nós devemos ter cuidado. Devemos ter cuidado para que nosso agir não demonstre outro Cristo, senão esse que está em nós, senão esse Cristo que a Bíblia nos mostra. Nosso agir deve demonstrar o Cristo verdadeiro. Sendo assim, não há espaço no meio do corpo de Cristo para desunião, para dissensão, para partidarismo. Não há espaço. Porque essa igreja é corpo vivo que possui uma só cabeça, uma só mentalidade: Cristo. Discordaremos, sim. Teremos diferenças, sim. Mas permaneceremos unidos em Cristo, avançando no Evangelho. É para isso que a gente foi chamado. Não é para dissolução. É para união. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos com a mesma mentalidade, a mentalidade de Cristo. Amém?